Olá, eu sou Tati Késia e trabalho com modelagem de flores em porcelana fria. Esta plantinha é o zigue-zague cactus ou cactus cianinha ou fishbone cactus, como é conhecido também, e eu trago para você o passo a passo nessa série chamada Mimos, que é uma série de 4 videoaulas. A primeira foi sobre a modelagem desse zigue-zague cactus. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa assistir e acompanhar o passo a passo da modelagem deste cactus. Agora nós vamos ver a segunda videoaula, onde nós vamos falar sobre a pintura e a estruturação desse arranjo. Já digo para você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu joinha e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá? Bom, nós vamos então começar a fazer a pintura do zigue-zague cactus. Para fazer essa pintura, eu utilizo duas técnicas. Uma é a técnica da pintura de base e a outra é a técnica com a tinta óleo, tá? De esfumar com a tinta óleo. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei aqui dentro de uma xícara um pouquinho de água, tá? E vou utilizar um corante alimentício. Esse aqui eu comprei ainda quando eu estava na Europa, tá? Mas você pode utilizar qualquer corante alimentício. Um dos que eu gosto de utilizar bastante, que dá muito certo, é o corante da Mix, tá? Então você vai utilizar aí um corante verde, que ele seja aí um verde escuro, tá bom? Olha só, aqui eu coloquei uma gotinha dentro da água. Percebam que ele já vai fazendo uma coloração, olha. Vou diluir bem, tá? Olha só. E vou estar utilizando aqui um pincel, esse é um pincel bem molinho, tá? Que é só para pintura de base. Então, olha só, tá aqui bem diluído. Agora, eu vou fazer uma pintura aquarelada, isso mesmo. Eu só vou pegar aqui esse pincel e vou ir depositando essa aguinha com esse corante verde. Então, eu vou espalhar bem, com bastante tranquilidade. Essa água, ela colorida, ela vai impregnar na massa do biscuit, né? Então, ela vai ficar com alguns efeitos, que depois eu vou mostrar para vocês, que ela fica com alguns efeitos que fazem toda a diferença, que transmitem uma naturalidade para nossa peça, para aquilo que nós estamos pintando. É por isso que eu, particularmente, gosto de trabalhar com a massa natural, porque assim eu consigo dar nuances, fazer efeitos, tá? Olha só. Vou fazendo bem, cobrindo, né? Dando uma boa cobertura. Não preciso exagerar na quantidade de água que eu vou colocando aqui nessa minha peça, mas eu vou cobrindo toda a extensão dessa folha, né? No caso aqui desse cactus. Olha só. Aqui tem mais uma partezinha, que eu quero deixar ela mais coloridinha. Posso estar arrumando um pouquinho aqui com o dedo. E agora, pessoal, eu vou deixar ela secar alguns minutos, de 10 a 15 minutinhos. Olha, essa outra aqui, eu coloquei um pouco mais de corante na água, então ela ficou mais escura. Você pode estar trabalhando as tonalidades, mais claro, mais escuro, somente na pintura de base, porque a próxima pintura vai ser a mesma para as duas tonalidades que nós temos aqui de cactus. Então, olha só, nós vamos estar utilizando aqui a tinta verde Vessi e alaranjado. Então, vou fazer nessa daqui para vocês, olha. Vou colocar aqui a tinta no pincel, não vou carregar muito, olha, não posso vir aqui e colocar a tinta todinha no pincel, só um pouco. Agora eu venho passando aqui em cima dessa folha. Posso esfregar, posso apertar um pouco o pincel, tá? Pra justamente a gente conseguir esfumar bem esse cactus. Não posso exagerar de tinta, porque senão, como é tinta óleo, depois ela não seca. Então, tem que ser mais mesmo uma sujeira do pincel. Observem como já tá ficando bonito, olha.
Olha só. Agora nós vamos fazer aqui, olha só como que tá o outro lado que eu ainda não pintei, olha. Olha quando a gente passa a tinta óleo, a diferença que dá, né? A gente tem que fazer todos os acabamentinhos, olha aqui na lateral também. Eu gosto de trabalhar com o pincelzinho chanfrado justamente por causa de fazer aqui nas laterais, para que ela fique bem bonita, bem acabada. Vamos fazer agora aqui. Então, venho, ó, de novo com o pincel, coloco um pouquinho de tinta, não carreguei de novo demais o pincel, olha. Passo aqui na região central primeiro, espalho, e aí eu venho trazendo para as pontinhas, olha. Passo bem. Posso apertar um pouco o pincel, tá? Não pode só passar ele assim de levezinho, não. Tem que realmente lustrar essa pintura. Olha só. Agora, eu ainda gosto de fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um outro pincel, esse é bem maciozinho, e eu venho de forma circular passando aqui nessa pintura, porque se tiver ainda algum excesso aqui de tinta, ela vai tirar. Ela vai uniformizar essa pintura e tirar os excessos que às vezes acaba acontecendo de ficar na folha. Olha só. Percebam como ela ficou, olha só. Ela tem algumas nuances de cores, justamente pela questão da base que nós fizemos. Agora, uma das características também do zigue-zague cactus, principalmente em mudinhas, é ter algumas partezinhas um pouco alaranjadas. Para isso, eu vou utilizar um outro pincelzinho chanfrado, tá? Gente, esses aqui são pincelzinhos de maquiagem, tá? Que a gente pode estar utilizando, mas você pode comprar os específicos também para pintura em geral. Olha só, agora eu venho aqui e vou sujar um pouquinho o meu pincel no alaranjado. Nesse caso, eu vou retirar o excesso, porque eu não quero cobrir, eu só quero fazer um efeito. Então, eu tiro o excesso aqui. Vou vir aqui, olha, deixa eu pegar aqui numa parte mais limpa do papel. Com o pincel, utilizando essa parte do chanfrado, eu vou fazer uns leves movimentos em algumas bordas, olha, como por exemplo aqui na pontinha. Deixa eu colocar mais assim para vocês conseguirem visualizar, olha. Vou pegar um pouquinho mais. Tá vendo como foi muito? Isso aqui não pode ficar dessa forma. Então, eu ainda venho aqui limpo e vou, ó, só esfumando aqui nessa lateralzinha. Isso. Não posso deixar divisão aqui de cores, olha, ele tem que dar o degradê. Então, ele vai ficar lá na pontinha, você vê que tem um alaranjadinho, como se fosse um queimadinho, né? Que é a cor própria mesmo dele. Olha só. Vou fazer aqui também um pouco nessa lateral. Mas assim, pessoal, essa é a forma que eu utilizo. Eu gosto de utilizar a tinta óleo. Mas se você já trabalha, por exemplo, com corantes, você pode estar utilizando sem problema, adaptar, né? Essa aqui eu tô mostrando pra vocês que é justamente a forma como eu utilizo nas minhas modelagens, nas minhas pinturas. Eu gosto de utilizar a tinta óleo. Acho que ela dá um realismo, mas cada um vai fazer aquilo que achar melhor, né? Vou fazer alguns efeitos aqui. Podemos fazer do outro lado também um pouco.
só que lindo. E aí, nós vamos deixar ele secar por 12 horas, para que a gente possa dar continuidade e montar a nossa composição. Olha só. Bom, então nós temos aqui as 3, né? Uma delas tá sequinha e as outras 2 foram que eu acabei de pintar agora. Olha só as nuances, então essa aqui ela ficou mais escura por questão da base, que eu coloquei mais corante, então ela ficou realmente mais escura, mas foi pintada da mesma forma que essa uma que eu acabei de mostrar pra vocês. Que é essa daqui que eu pintei agora, junto com vocês. Nós vamos fazer, pessoal, a estruturação, porém, sempre tem que deixar ela secar, de 6 a 12 horas para ela estar bem sequinha, para não ter perigo de manchar essa pintura na hora de estruturar dentro do vasinho. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Esse vasinho é um vasinho de cimento, eu mesmo fiz, tá? Com os moldes aqui em casa, de forma bem simples. E esse aqui eu coloquei como se fosse uma terrinha. Então, a gente coloca dentro um pedaço de isopor e depois a gente tinge um pedaço de massa com a tinta óleo marrom Van Dyck e coloca aqui em cima para dar o efeito de terra. Esses efeitos a gente pode fazer com um palitinho de dente. Você vai rasgando essa massinha, tá? E aí ela fica assim toda trabalhadinha, que vai dar esse efeito lindo. Agora, tem uma outra proposta também, olha, esse outro vasinho, também feito em cimento, só que ele tem uma pintura no estilo de vasinho português, né? Todo feito à mão. Só que, neste vasinho, eu não coloquei o biscuit como a terra, mas eu fiz o efeito com o musgo. Então, lá dentro tem isopor, colocar dentro do potinho, e eu coloquei em cima o musgo. Deixa eu pegar essa daqui que já tá seca, pessoal, olha. Para poder estruturar. É muito simples, você só vai espetar ele dentro desse isopor. Organiza certinho, olha, fica um charme, tá? Você também pode, como ele é aramado, pessoal, você pode dar uma entortadinha, deixar ele com algum efeito de movimento, tá? Olha só como ele ficou nesse vasinho. Vou colocar aqui no outro para que vocês também possam ver. E aí o vasinho vai muito daquilo que você quer, da sua composição que você quer estar fazendo. Na hora de colocar, se você for fazer para venda, você passa um pouquinho de cola e daí espeta no isopor. Aí ele vai ficar bem firme, não vai sair. Agora para o Natal é um mimo que você faz bem rapidinho, né? E fica um mimo maravilhoso. Você também pode fazer, olha, não só com um, mas você pode colocar 2, fazer de tamanhos variados, conforme tem lá no material complementar, e você vai montando a sua composição, tá? Então, assim, fica maravilhoso essa composição desse zigue-zague cactus, né? Uma alternativa muito boa. Olha só de novo aqui dentro desse vasinho. Pessoal, a proposta era essa, né? Desse primeiro tipo de mimo que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês então na próxima aula com uma outra proposta dessa série Mimos.